noite, meus queridos irmãos de Votorantim. Mais uma vez nós estamos aqui falando sobre a Sagrada Escritura, que é o livro mais espalhado pelo mundo, traduzido em milhares de línguas e dialetos. Um livro que dá sentido à vida de bilhões de pessoas. É um livro da vida. Para nós é a palavra de Deus. Peço licença para entrar na sua casa, estar junto com a sua família, conversar sobre Deus. Porque falando da palavra de Deus, a gente está falando de Deus. Como nós tínhamos prometido a vocês, nós hoje vamos conversar sobre o livro de Gênesis. Gênesis, que significa começo, nascimento, origem. E nós falamos sobre os 11 primeiros capítulos do Gênesis já. Hoje nós vamos falar sobre a época dos patriarcas. O que significa isto? Significa que nós hoje vamos tocar no assunto dos pais do povo de Israel, das origens do povo de Israel. E a primeira origem do povo de Israel é Abraão. Abraão, que com certeza era pagão, vivia em Harã, onde hoje é o Iraque, e de lá ele recebeu um chamado muito interessante. Até eu vou ler porque vale a pena. Capítulo 12, versículo de 1 a 4. O Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecendo o teu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Com teu nome serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Ao sair de Harã, Abraão tinha 75 anos. Abraão não era novo, já era uma pessoa idosa. E, no entanto, ele aceita se aventurar com o Senhor. Ele aceita perder a sua segurança, sua terra, seus parentes, seu modo de vida. Ele aceita tudo isso para se aventurar com o Senhor que o chamou. A partir deste momento, Abraão faz uma escolha. Ele deixa os deuses de seus pais, de Taré, deixa os deuses e começa a servir ao Senhor. E parte para uma terra que ele não conhecia. Parte para uma aventura. Muito interessante isso, né? Nós, às vezes, temos muito medo de nos aventurar, às vezes até com Deus. E Deus gosta
de nos propor aventuras. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos segurança nele. Interessante que no Evangelho, Jesus também chama os apóstolos. Eles tinham as suas seguranças, eles tinham suas famílias, eles tinham suas barcas, eles tinham o seu mar da Galileia. Jesus chama e disse: só, venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. É um convite de aventura também. E os apóstolos ouviram esse convite e seguiram o Senhor. Aliás, o Evangelho diz assim: eles deixando as suas redes e seus barcos, eles seguiram o Senhor. Com Abraão, a aventura de Deus. De vez em quando, Deus propõe uma aventura dessa para as pessoas. A própria vocação sacerdotal não deixa de ser uma aventura. Você é convidado a deixar a sua família, a sua carreira e seguir o Senhor. Para onde? Nem sempre a gente tem segurança para onde o Senhor quer que a gente vá. Abraão, o modelo da pessoa de fé. Deus promete a Abraão que ele seria uma bênção. Deus promete a Abraão que ele teria um descendente. Abraão, com 75 anos, não tem filhos. Sua mulher Sarai, aliás, depois que Deus troca o nome, sua mulher Sarai ainda tem o inconveniente de ser estéril. Não que isso seja uma inconveniência, mas naquele tempo sim, por quê? Porque todo mundo pensava numa descendência. A descendência para os nômades, para os pastores, para as tribos, era super importante porque representava o futuro. E Abraão não tem esse descendente. E ele já tem 75 anos e Sarai já tem quase 70. E Abraão sai confiado na promessa de Deus. Vai para a Palestina, ou vai para Canaã. Naquele tempo, a Palestina se chamava Canaã. Canaã, que significa terra da púrpura vermelha. E, indo para Canaã, ele vai com os seus rebanhos. Ele tem rebanho. Ele é uma espécie de sheik, isto é, ele é uma espécie de chefe de tribo, Abraão. Tem várias pessoas que estão debaixo do seu comando. E vai andando. Onde ele vai armando acampamento. Aliás, é muito interessante porque o nômade não tem casa. O nômade mora em tenda, porque é mais fácil. A tenda feita de couro de cabra ou de ovelha, a tenda, ela é móvel. Quando os pastos começam a rarear, quando os pastos começam a ficar mais secos, e lá em Canaã é uma região que não chove muito não, chove pouco, inclusive há muito deserto da Judéia. Depois de lá veio o deserto da Arábia, que é um deserto bastante grande, né? Bastante grande. Então, os pastos são raros e os pastos são fracos. Então, os pastores, de vez em quando, precisavam mudar para achar pastagens para o seu rebanho. E Abraão, portanto, não tem uma morada fixa. Às vezes pode ficar algum tempo em um lugar,
mas ele não mora fixamente numa casa, como todos nós. Aqui, por exemplo, no capítulo 12, nós temos que Abraão chegou de um lugar chamado Siquém, chegou ali, ficou um tempo ali havia um santuário. Abraão também adora a Deus nesse santuário. Depois ele desce mais um pouco, vai até Betel, e depois ele vai descendo, vai chegando até o sul de Canaã, até o deserto do Negueb. E a Bíblia ainda diz o seguinte, que Abraão teve um tempo de fome, que não havia pastagens, a situação estava muito ruim. Abraão emigra para o Egito. O Egito era uma espécie de oásis permanente. O Egito, por causa do rio Nilo, o grande rio Nilo, o rio mais comprido do mundo, tem quase 7.000 quilômetros de comprimento, não é o maior rio caudaloso. O maior rio caudaloso do mundo é o Amazonas, mas em comprimento o rio Nilo é maior. E então, às margens do rio Nilo sempre havia verde, sempre havia plantações. E Abraão sai de Canaã e vai com a sua família, vai para o Egito. E ali fica um determinado tempo no Egito. Mas ele sabia que o Egito não era o seu lugar. Ele devia voltar para Canaã. E Deus, no capítulo 13, Deus diz a Abraão, no capítulo 13, versículo 14 seguintes: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta os olhos e do lugar onde estás, contempla o norte e o sul, o oriente e o ocidente. Toda esta terra que vês, darei à tua descendência para sempre. Tornarei a tua descendência como a poeira do chão. Se alguém pudesse contar a poeira do chão, contaria também a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta. Será a ti que eu o darei. Que é a promessa da terra e a promessa da descendência. Deus continua prometendo descendência a Abraão, apesar da sua idade e apesar de ainda não ter filho nenhum. Deus continua prometendo. E aqui no capítulo 15 diz assim: Abraão teve fé no Senhor, que considerou isto como justiça. E Deus disse a Abraão: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. E Abraão creu no Senhor. E ainda avisa Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, que os descendentes de Abraão iriam ser escravos no Egito. Avisa, que Deus conhece o futuro. Para Deus não existe futuro, para Deus tudo é presente. E Deus promete a Abraão que os seus descendentes iriam ser escravos no Egito durante 400 anos. Isso está no capítulo 15. E Abraão continua a sua caminhada. E
Acontece um caso interessante. Naquele tempo isso era permitido. Nós sabemos pela lei antiga que quando a esposa não tinha filhos, então ela poderia ceder a sua serva, a sua escrava, ao marido e, de certa forma, o filho que nascesse da escrava seria filho da patroa. Era uma espécie de adoção. E Sarai, nervosa, desesperada por não ter filhos, Sarai cede a sua escrava Agar, que era uma egípcia, ela cede a Abraão. E pede a Abraão que tenha filhos da escrava, para assim ele poder ter descendentes e ela também, de certa forma, tornar-se mãe adotiva. E Abraão obedece a sua esposa. E Abraão toma também Agar como sua esposa secundária. A gente diria hoje como concubina. E Agar tem um filho, o primeiro filho de Abraão. Agar tem um filho ao qual se dá o nome de Ismael. Ismael significa em hebraico Deus escuta ou Deus escutou. Ismael nasce, mas Deus vai dizer a Abraão que a promessa dele de descendente ainda não se tinha cumprido, que Deus iria dar um descendente a Abraão através de Sara, da esposa legítima. Abraão aceita a palavra de Deus, porque é Deus que fala, mas ele começa, de certa forma, a ficar meio estranho. Nossa, eu com tanta idade, quase 100 anos, a minha mulher com mais de 90, como é que vai se gerar? Mas há uma frase muito importante, que diz: para Deus nada é impossível. Nem que uma mulher velha gere, e nem que um homem de quase 100 anos se torne pai. E Deus aparece a Abraão nos carvalhais de Mambré, em Hebrom, e é uma coisa muito interessante porque Deus aparece como 3 indivíduos na frente de Abraão. 3 indivíduos. E Abraão, quando os vê, Abraão cai prostrado na frente deles e os adora como estivesse vendo Deus. Domingo passado, agora, foi a festa da Santíssima Trindade. Nesta festa, um dos quadros que representam a Trindade é exatamente os 3 indivíduos que chegam à casa de Abraão. Para nós, cristãos, os 3 anjos que chegam à casa de Abraão são figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Abraão os adora, e Abraão os acolhe. Abraão não só acolhe, mas oferece aos 3, oferece uma refeição, manda preparar uma refeição gostosa, uma refeição do melhor que ele tinha. Aqui diz na Bíblia, no capítulo 18 de Gênesis, Abraão entrou na tenda, versículo 6, Abraão entrou na tenda onde estava Sara e lhe disse: pega depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa uns pães e assa-os. Depois correu até o rebanho, agarrou um bezerro bem bonito
e o entregou a um criado para prepará-lo sem demora. A seguir buscou coalhada, leite e o bezerro assado e pôs tudo diante deles. De pé junto deles os servia, debaixo da árvore enquanto eles comiam. Atitude de Abraão, uma atitude solícita. Aliás, os povos antigos eram muito respeitosos com relação aos hóspedes. O hóspede era alguém sagrado. Jamais se poderia ofender um hóspede. E Abraão, sem saber, estava hospedando o próprio Deus. E acolheu com o que ele tinha de melhor: pão, carne, leite, coalhada. Ele oferece tudo. Claro que Deus não se alimentou com isso. Deus não precisa disso. Mas aparentemente, para Abraão, Deus comeu o que Abraão lhe deu. Deus comeu. E Abraão estava ali servindo. E quando eles estavam tomando a refeição, não na tenda. É interessante, eles não entram na tenda de Abraão, eles ficam debaixo de uma árvore. E eles perguntam: onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: voltarei a ti no ano que vem por esse tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Ora, Sara ouvia da entrada da tenda que estava detrás daquele que falava. Abraão e Sara já eram velhos, muito avançados em idade, e para ela já havia cessado o período regular das mulheres. Por isso Sara se pôs a rir de si mesma, dizendo: acabada como estou, terei ainda tal prazer, sendo meu marido já velho? E o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu, dizendo consigo mesma: será mesmo que vou ter um filho sendo tão velha? E aqui a frase importante: há alguma coisa impossível para o Senhor? No ano que vem, voltarei por esse tempo, e Sara já terá um filho. Aliás, o filho de Sara vai se chamar Isaque, filho de Abraão. E Isaque significa, em hebraico, exatamente riso. Por quê? Não só porque Sara riu, mas porque a vinda de Isaque foi uma felicidade para eles. Bem, nós estamos no final do nosso programa de hoje. Eu agradeço a atenção que vocês dispensaram. Nós hoje falamos de Abraão, o primeiro patriarca, o primeiro abençoado. Nós falamos que para Deus nada é impossível, nada é impossível. Não é impossível que uma velha dê à luz, nem é impossível que uma virgem dê à luz. O nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. Ele pode tornar possível aquilo que aparentemente é impossível. Isto é importante para nós. Pois bem, eu peço para todos vocês que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e convosco permaneça neste dia, agora e para sempre. Uma boa noite para todos vocês nesta segunda-feira, neste tríduo de Corpus Christi. Quinta-feira, não nos esqueçamos, é dia de Corpus Christi, é dia santo de guarda, e em todas as paróquias de Votorantim haverá
cerimônia sobre a Santa Eucaristia. Até amanhã, se Deus quiser.